nossos internautas mandaram para nós aí, sobre textuário, na verdade a verdade prática, né, da lição. O nosso amigo mandou para nós que não estava entendendo sobre a questão da verdade prática, da lição de número 1, aqui ó. Lição de número 1, a autoridade da Bíblia. E a verdade prática diz: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Qual era a dificuldade, né, desse nosso amigo? Ele perguntou a seguinte pergunta, ó, redundância, né? Perguntou, olha só, ele perguntou o seguinte: ele perguntou por que a Bíblia é autoridade final, sendo que não tem sentido para ele, assim, que é uma lógica. Se a Bíblia é a autoridade final, todo mundo deve seguir a Bíblia. E por que tem tantas denominações? Isso aí é muito importante, né? Todo mundo segue a Bíblia e cada um segue para um lado, né? Mas existem as interpretações, tá? E eu falei para ele a questão que a gente seguimos a Bíblia, os achismos, talvez eu imagino assim, eu acho, sabe? Aquele pregador que fala, eu acho isso, eu acho, eu penso aquilo. Talvez ele ainda não está bem familiarizado com a questão que a Bíblia é a regra, né? A autoridade final. Mas vamos lá no achismo. Eu vou para um conceito que é achismo, mas no fundo depois vai entrar na teologia. Entra numa teologia pesada aí. Mas não vou entrar agora na questão de teologia mesmo. Mas vamos só. Eu, como pregador, acho, vamos supor, que Deus, né, é um Deus tão amoroso que vai salvar todo mundo. Ok? Eu pensando comigo, porque sou apaixonado pelo tema graça. A graça de Deus, ela é suficiente para salvar todo mundo e tudo mais. Eu sei que isso é um conceito bartiano, mas não vamos lá. Tô botando aqui achismo meu, teológico, da minha cabeça. Não estou citando Barth ainda, falando sobre Barth. Mas olha só, eu acho que Deus vai salvar todo mundo. Eu penso que Deus é tão amoroso que não, né? Mas aí, quando eu vou para a Bíblia, eu encontro, talvez assim, eu encontro textos que vão contra o meu pensamento, o meu achismo, né? Então, que para ser salvo precisa, né, receber Jesus e tal. Então, com quem você fica? Com o seu entendimento, né, a sua paixão, o seu entendimento, talvez que você aprendeu, né, durante a sua vida, ou você vai pela Bíblia? Então, você vai pela Bíblia. É por isso que existe várias questões de interpretação. Tem pessoas que acreditam, vamos lá no meu achismo lá, que Deus vai salvar todo mundo. É um neoliberal, né? Mas tá bom, cada um na sua. Nós estamos aqui para discutir essas questões hoje de interpretação. Mas eu quero dizer assim, regra de fé. Eu, particularmente, né, acredito que a Bíblia é a autoridade final. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Aí qual foi a pergunta dele? Então, se o que a Bíblia diz, por que há tantas divisões? Aí entra a questão, né, que a gente fala de interpretação. Há certos grupos que acreditam que, né, o homem, por exemplo, ele está totalmente depravado, está sem condição de aceitar a Cristo. Então ele vai entender que Cristo, né, ou seja, Deus, ele escolheu um grupo, beleza. E há outro grupo que acredita que não, que
Nós não estamos totalmente depravados e podemos aceitar a Cristo. Então, dentro de cada conceito, cada pessoa, cada entendimento que vai, né, ali estudando a Bíblia, você vai achando certas pessoas que também, como se diz, eles compactuam com o seu pensamento. Então, você vai formando os grupos. Porque da maneira que você pensa, e a uma outra pessoa também pensa, você acaba se adaptando àquela pessoa. E vai se formando os grupos. Eu digo aí que as denominações estão, né, cada um numa conformidade. Quem pensa fora dessa conformidade, ele é expulso um pouquinho, né? Ele tem uma coerção, né? Mas é por isso que Amós diz, andarão dois juntos, se não concordarem. Como eu posso ser um assembleano pensando como presbiteriano, pensando como anglicano, como um católico? Eu acho que, primeiramente, eu falei para ele sobre identidade. Você precisa se entender como cristão, as suas regras de fé, em que você acredita, para que você possa estar inserido num grupo. Senão você fica perdido. Então, se você acredita que os batistas estão certos, seja um batista. Se você acredita que o assembleano está certo, seja um assembleano. Agora, você não pode estar num grupo, né, e acreditando que o grupo está errado e o outro grupo está certo. Você primeiro precisa se definir como cristão. Então eu falei sobre a questão de alteridade, né? A sua identidade está em relação ao outro. Por exemplo, eu sou assembleano em relação aos batistas, mas eu disse que eu sou cristão em relação aos muçulmanos. E por aí vai, né? A sua identidade está em questão do outro. Então você começa a se identificar no mundo, né? E até René Descartes vai falar, eu citei essa brincadeira com eles, que nós somos humanos em relação aos animais, porque, né? Descartes falou que penso, logo existo. Então, se eu penso, existo, entendi, me compreendi, já não sou mais, né? Como talvez um animal irracional. Tá bom. E a questão era, por que, se a regra de fé, se a Bíblia é regra de fé, tem tanta questão, tem tanta denominação? Falei, gente, a gente fala que a Bíblia às vezes é um campo polissêmico, né? E o que faz a gente às vezes ser tão dividido é a questão da interpretação. Às vezes eu leio, né? E eu acabo tendo também essa questão de pressupostos, né? E você vai entender de uma forma. Mas o importante é você ter a base, né? Eu acho que a base cristã, nós temos a questão que nos faz diferente. Eu acredito que tem muita coisa que nos faz ser diferente. Mas eu acredito que existe muito, mas muito mais coisa que nos faz ser iguais. A unidade, deu essa questão de você estar unido por uma base maior. É aquela questão, você acreditar em Cristo, as bases cristãs. Né? Tem coisa que não tem sentido, isso não vai ferir, às vezes, a questão hermenêutica, mas você tem que saber, no mínimo, as bases para ser um cristão. Eu sempre digo assim que quando a igreja, até no século III, salvo me engano, até o edito de Constantino, ela não tinha esse problema de controvérsias, né? A igreja sabia que Jesus era o Cristo, morreu, ressuscitou, Santa Ceia, estava tudo bem definido. Depois que a igreja começa a se estabelecer, que começa essa questão de, né, filosofar, né, tal, a filosofia cristã. Mas o importante é que nós temos a Bíblia. E o importante, o princípio do saber é a humildade. Você precisa ser humilde, né, para ouvir o outro, para poder entender por que o outro pensa assim e não querer impor. Eu acho que, sabe,
A gente tem muito essa questão de briga, mas quando o profeta ele fala a questão de Zorobabel, né? Ele fala assim, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Não é brigando que vamos conseguir falar, convencer ninguém. A gente não convence ninguém. Vai falar que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça, né? Essa questão toda, né? E do juízo. Então nós temos que saber o seguinte, as Escrituras, as palavras de Deus, a Bíblia, ela é a nossa regra de fé, né? Autoridade máxima. Eu posso pensar algo, imaginar algo, mesmo que seja bom, a intenção seja boa, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Essa é a questão. Sempre está embasado na palavra de Deus. Sempre está buscando o que a Bíblia fala. Mais boa que seja a sua intenção, você tem que saber que a Bíblia é autoridade para discernir. É só essa questão. Depois nós vamos estar falando mais, né? Coloca aí seus comentários e nós vamos tirar mais dúvidas, ok? Valeu!